As forças de segurança têm aqui um adversário especial, que é justamente as redes de comunicação. A internet é um perigoso aliado do terrorismo. É um perigoso aliado e vai cada vez mais sofisticar-se e tornar-se mais difícil de combater. Ontem, nos quiosques da cidade de Paris, o jornal Le Parisien tinha como manchete uma notícia baseada numa sondagem que dizia que para os franceses a principal preocupação era o desemprego e a segunda principal preocupação era o terrorismo. Eu tenho a ideia de que se a sondagem for agora repetida, certamente o terrorismo passará para o primeiro lugar, mas o facto de ele já estar em segundo lugar era significativo daquilo que está na cabeça dos franceses e em parte é exatamente por essa incapacidade de depois combater este fenómeno, que é um fenómeno de guerrilha, que é um fenómeno subterrâneo, extremamente difícil, por um lado, de monitorizar, mesmo com todas as ferramentas informáticas que os serviços de informação têm à sua disposição e, sobretudo, que se vai adaptando e readaptando consoante esses mecanismos de proteção e, portanto, é muito fácil estar sempre um passo à frente. Os hackers sabem muito bem como contornar aquilo que são as paredes que são criadas à volta de determinadas entidades que procuram proteger a sua informação. A informação sempre foi vital para qualquer ato de guerra ou para qualquer ato de terrorismo e à medida que os mecanismos de informação se vão tornando mais sofisticados, mais difícil é depois conseguir, por um lado, detectar onde é que esses fenómenos estão a ocorrer e, por outro lado, perceber exatamente quais são os sinais que eles estão a lançar. Há informações que começam agora a dizer que cidades como Londres, Washington, Roma podem ser alvos nos próximos dias, nas próximas semanas, mas isso é muito também baseado naquilo que são os sinais, muitas vezes contraditórios, de contra-informação, que propositadamente são lançadas nestas redes. Há aqui, no entanto, uma nota de otimismo que eu queria deixar, até para não ficarmos todos soterrados debaixo destas notícias de terror. É que, apesar de tudo, se verificarmos na história da humanidade, estes fenómenos de massacre, de terrorismo em massa, são cada vez mais esporádicos e isso é alguma coisa que nos deve consolar. Estamos longe dos tempos em que bárbaros invadiam cidades e as deixavam completamente destruídas. Estamos, felizmente, longe dos fenómenos como da Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas morreram num curto espaço de tempo. Evidentemente que isto não nos deve fazer esquecer estes fenómenos, mas deve-nos também lembrar que, apesar de tudo, há aqui alguns avanços civilizacionais que nos devem deixar sossegados relativamente àquilo que, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, é a capacidade que os Estados de Direito têm para travar estes fenómenos. O que é preciso é que depois haja fenómenos de união e que as pessoas percebam estes sinais como alguma coisa que devem levar muito a sério e que devem depois também ajudar a legitimar os poderes, nomeadamente nos Estados democráticos, a agir em conformidade. E esse é, ou deve ser sempre, o grande sinal, isto é, que a proteção e a segurança nunca deve ser um valor superior ao valor da liberdade. E o valor da liberdade, apesar de tudo, deve ser sempre primeiro em todas as circunstâncias. Haverá uma tentação securitária, seguramente, nestes próximos dias. A tentação securitária existe até por resposta àquilo que são, como eu há pouco dizia, e essa é a conexão com o que eu comecei por dizer, uma resposta àquilo que são os receios das populações e quando as populações começam a dizer que o terrorismo é uma das suas principais dores de cabeça, os políticos tendem a agir imediatamente e agir de forma a que dê sensação, muitas vezes apenas superficial e plástica, de que essa população está mais segura. E isso muitas vezes é um risco para as próprias populações. Veja-se o que aconteceu nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. George Bush implantou uma série de mecanismos de segurança que depois começaram a ser fortemente criticados, mas que ainda hoje deixam um lastro que é tudo menos positivo para aquilo que é a vida num regime democrático como os Estados Unidos. É curioso que estes fenómenos de terrorismo acontecem geralmente em cidades, em países que são livres, porque claramente nos regimes mais controlados os terroristas têm dificuldade em agir e cidades como Paris ou Nova Iorque, que são visitadas anualmente por milhões de pessoas num clima de grande liberdade e de extensão, são obviamente as mais vulneráveis para este género de ataques. Agora a minha questão é, e deveremos deixar de querer habitar estas cidades com esta beleza de liberdade em nome dessa proteção e qualquer dia estamos todos a viver atrás de arames farpados, muito seguros, mas certamente muito infelizes. Mas seguramente nos próximos dias a Europa vai estar a discutir a reposição de fronteiras, suspensão de Schengen e...
Isso é o risco que eu digo, isto é, os políticos agem em conformidade com aquilo que são os sentimentos da população. E os sentimentos da população são também, muitas vezes, resposta imediata àquilo que são os apelos que, nomeadamente, os média criam. Emissões como esta, constantes, a bombardear as pessoas com mensagens de terror, lançam imediatamente na cabeça das pessoas o sentimento de insegurança, que, por sua vez, é passado aos políticos que devem agir de acordo com as solicitações dessa população. E, portanto, a primeira reação dos políticos será criar os mecanismos de segurança que permitam às pessoas que estão a assistir aos noticiários saberem, como há pouco disseste, que os aeroportos estão nesta altura bem mais protegidos do que estavam. E isto dá-lhes o tal sentimento de proteção que agrada, e agradando, agrada certamente aos políticos que sabem que só podem ganhar eleições no momento em que a população lhes der o seu voto de confiança. E a ver, vamos, qual é o impacto político que estes atentados terão.